Tudo bem, gente? Depois dos vídeos de magia sexual, eu recebi uma série de perguntas e é sobre essas perguntas que nós vamos trabalhar agora neste vídeo. Vocês me acompanham? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao canal da Magia da Transformação. Tudo bem, pessoal? Vamos trabalhar. Obrigado pela participação, vocês mandaram um monte de perguntas e eu selecionei, entre elas, as mais relevantes. Aliás, todas eram importantes, algumas eu consegui responder diretamente no YouTube, no canal, mas algumas outras são, digamos assim, mais extensas como para andar escrevendo um monte. E também é o seguinte, se eu respondesse só lá, de repente responderia só para a pessoa. E a pergunta é relevante para todo mundo, porque são perguntas que complementam aqueles dois vídeos, de acordo? Tal como eu falei quando eu fiz os vídeos, o tema da magia sexual é enorme, tá bem? Um tema gigantesco que é abordado por infinidade de autores ao longo da história, né? Então tentar resumir tudo em 1, 2, 3 vídeos é meio louco, né? Meio crazy. Então o que eu estou tentando fazer aqui é passar para vocês um pouco da minha experiência, assim, uma linha para vocês poderem traçar o próprio caminho de pesquisa. No final das contas, magia sexual não é necessariamente um tipo de magia, como por exemplo a magia enoquiana, e sim uma forma de abordar diversos tipos de magia. Por exemplo, o próprio Crowley aplicava magia sexual à magia enoquiana. Entenderam? Quer dizer, é uma técnica que você sobrepõe sobre outros sistemas de magia. Tá bem? Mais que um tipo de magia em si, de acordo? Mas é uma técnica que, se bem aprendida e bem controlada, dá um poder imenso, de acordo? E aí, entre as perguntas fantásticas que me mandaram, primeira, que eu achei ótima, foi a de Moacir, que fala assim: um orgasmo pode fazer parte de um ritual com velas, pentagramas, cristais, etc? E, bem, a resposta para isso é sim. Ou seja, a essência da magia sexual é o momento do orgasmo. Porque nesse momento nós estamos com a atenção extremamente focada. Tá vendo? Então, esse foco é colocado em cima de quê? De um pensamento que o mago tem que ter em mente nesse momento. Por isso a magia sexual é complicada. Porque nós temos que controlar o poder do sexo, o prazer, e manter a mente focada e estender aquele momento o máximo possível. Bem, como vocês podem imaginar, não é uma coisa fácil de fazer. De acordo? Então, pode fazer parte de um ritual geral? Sim. Eu falei no vídeo que, por exemplo, o Duquette, no livro de Goécia dele, tem um ritual de Goécia utilizando magia sexual. Tá bem? Onde o círculo mágico é a cama. Tá bem? Então, é decir, se pode aplicar qualquer coisa e o orgasmo forma parte, não só forma parte, é o centro da magia sexual. Tá bem? O momento do orgasmo é aquele momento onde a nossa mente está com a atenção extremamente focada pelo prazer e tem que ser direcionada em cima de um pensamento. E esse pensamento vai receber uma quantidade de energia monstruosa. De acordo? E, portanto, a concretização desse pensamento é muito mais fácil. Tá bem? A magia sexual é uma aplicação muito intensa de um tipo de magia, tá bem? Que é a magia utilizando a vontade do mago, que é diferente da magia utilizando servidores, por exemplo. Tá bem? Na magia utilizando a vontade do mago, nós pegamos um ritual, eu traço o círculo mágico, tenho o triângulo de materialização e eu coloco no triângulo de materialização o que eu quero, eu canalizo a força do universo, faço passar pelo meu coração, disparo essa força em direção ao triângulo de materialização, no qual eu vou materializar o meu desejo, de acordo? Isso utilizando a minha própria força, a minha crença, a minha vontade no momento do ritual. Agora imagina, tudo isso potencializado pela energia gigantesca de um orgasmo. Sim, daquela intensidade do sexo. Isso que se procura na magia sexual. Tá bem?
Então, por isso que é complicado de fazer, por isso requer um grandíssimo controle, de acordo? E por isso, quando funciona, funciona muito bem. Ok, segunda pergunta, tá bem? Perguntamos, durante a masturbação, se você pensa numa pessoa específica durante o orgasmo, só por puro prazer, tá? Sem intenção, é possível abrir portais ou trair alguma coisa? Esta pergunta já foi respondida, mas agora a resposta para todo mundo é sim. Sim, tá vendo? No momento da masturbação, mesmo sem nenhuma intenção, são geradas formas de pensamento. O que acontece é que a maior parte das vezes aquilo se perde no astral. Mas se a pessoa tiver uma vontade treinada ou a carga emocional for muito grande, podem-se gerar formas de pensamento que vão atingir alguma pessoa ou alguma área. Também geral. Então, sim, podem ser abertos portais. Por isso que às vezes a masturbação era perseguida durante a Idade Média e até durante o Renascimento, etc. Até pouco tempo atrás, e sempre um tema tabu. Aliás, sexo sempre um tema tabu, né? Então, isso quer dizer que temos que cortar a masturbação? Não, mas a pergunta é, sem intenção, posso abrir algum portal? De repente sim, não necessariamente, não sempre vai acontecer, mas de repente pode ser. E de todas formas, estamos enviando formas de pensamento, dependendo do poder da pessoa. Tem pessoas que têm um poder mágico natural, aquilo pode impactar nos outros, de acordo? Terceira pergunta. Esta foi excelente porque é uma pergunta de lógica, né? Posso concluir então que se a magia sexual for feita com masturbação, ela terá metade de energia e poder que se for praticado com um parceiro? Boa pergunta. A magia sexual feita em solitário é menos poderosa que feita com um parceiro ou parceira? A gente pensaria por lógica aí, bom, se é um em vez de dois, deve ser, né? Não necessariamente. De acordo? A magia sexual praticada em solitário pode ser extremamente poderosa desde que a masturbação tenha um controle muito preciso. De acordo? Tem que ser atingidos graus de prazer muito altos e o homem, principalmente o homem, nesse caso, não pode ejacular. De acordo? Isso porque então toda a energia vai para a forma de pensamento que vai ser gerada. De acordo? Durante o orgasmo. Então, não, uma é tão poderosa quanto a outra. Depende, claro, do treinamento do mago. Aqui uma fantástica também, porque é outra coisa que agora vou comentar. Se o parceiro ou a parceira for transexual, algo bastante comum nos dias de hoje, teremos nesse caso uma energia masculina, feminina ou uma terceira energia? Legal. O que acontece aqui? Chegamos num ponto que eu sempre achei interessante quando estudei a parte da magia sexual no começo, que é o fato de que todos os tratados antigos são feitos sobre casais hétero. E chegamos atualmente e temos casais homossexuais. De acordo? Então, como é feito? Como é feita a magia sexual com uma pessoa do teu mesmo sexo? Porque os tratados antigos são sobre casais hétero. As ilustrações, tudo, né? Bom, o primeiro que trabalhou com isso bastante bem foi Aleister Crowley, que criou um grau a mais de Tantra, também, que era o Tantra homossexual. Porque Crowley era absolutamente bissexual, de acordo? Então ele não ia perder a oportunidade de fazer Tantra com uma pessoa do seu mesmo sexo. Era uma oportunidade a mais. Tá bem? Uma coisa que falam nesse caso é que quando são duas pessoas do mesmo sexo, a energia permanece nas pessoas, ou seja, a energia dispara, mas em vez de se misturar, permanece cada uma em um dos parceiros. Tá bem? Essa é uma das explicações. A outra, que é a que eu prefiro, é a seguinte: eu acho que todos nós temos energias masculinas e femininas. Embora o nosso corpo físico nesta encarnação tenha
seja ou homem ou de mulher, um corpo masculino ou feminino, em realidade nós somos andrógenos espiritualmente, tá bem? E é muito comum, que a energia masculina ou feminina num ritual não esteja seguindo necessariamente o corpo físico. Ou seja, uma das pessoas será a masculina, tá? E uma será a feminina. 90% das vezes coincide com o corpo físico, mas tem vezes que não. Tá bem? Que a energia masculina está na mulher e a feminina está no homem. De acordo? Sendo a energia masculina a energia, digamos assim, ativa, que leva o ritual para frente. E a feminina a que serve de base, a passiva, que serve de receptáculo para a outra. É como se fosse, tá, um braseiro com o fogo. Tá bem? Naturalmente, quando chegamos a parceiros do mesmo sexo, nada muda. Quer dizer, um deles ou delas encarnará a energia masculina ativa e o outro ou outra encarnará a energia feminina de recepção. Pronto, então é indiferente. Isso não está só na parte de magia sexual, isso está muito bem explicado num livro de Kabbalah, quem tiver interesse, chamado Deus usa batom, tá bem? De Karen Berg. E lá, que não tem nada a ver com magia sexual, tá? Mas lá se trata sobre o ponto de que você não pode criar se não tiver o conjunto masculino-feminino. E aí surge a pergunta que a própria Karen, que era a mulher do Rav Berg, viúva de um rabino ortodoxo, coloca. E então, neste momento, um casal homossexual, como faz isso? Fácil. Uma das pessoas no casal carrega a energia masculina e a outra carrega a energia feminina. Detalhe muito importante: esse jogo de energias pode mudar com o tempo. Tá bem? Não necessariamente vai ser sempre igual, não sempre a mesma pessoa, o componente A vai ser o masculino e o B o feminino. Não, às vezes troca. Muito mais comum do que parece. Então, terminando e respondendo a pergunta, você pode ver que este tema, esta pergunta, aparece a resposta em outro lugar completamente diferente, como é Kabbalah. E por isso que magia é uma arte multidisciplinar, porque muitas vezes para você responder um tema aqui, tem que estudar, você tira a resposta de outro tema, de outra área que aparentemente não tem nada a ver. Mas essa é a realidade da magia. Por isso que eu falo sempre, estudem, porque quanto mais estudarem, mais respostas vão ter. Tá? Então, não é uma terceira energia, vamos dizer, é simplesmente a mesma estrutura, masculino e feminino, só que com parceiros do mesmo sexo. Aqui, a Laila perguntou sobre a diferença de resultados quando se faz um ritual com parceiros de diferentes sexos ou quando se faz com parceiros do mesmo sexo. Também, ou solo. Bom, isso já respondi um pouco em todas as perguntas anteriores, mas como a pergunta da Laila foi muito específica, vamos retomar para juntar um pouquinho tudo o que falamos antes. Não temos uma resposta 100% disto, porque en realidade, quando digo 100%, implicaria que algum cientista colocou todos os aparelhos, tá? Mais ou menos como o reporte HIT, colocou todos os aparelhos nas pessoas e mediu algum tipo de resultado do ritual, ou das energias, as ondas cerebrais, etc., com diferentes parceiros, e até agora, até onde eu sei, nunca foi feito isso, de acordo? Então estamos falando pelo que contam os grandes magos, como Crowley, como Kenneth Grant, que são dos meus favoritos, como Donald Tyson, né? Que é o seguinte, como disse antes, quando você trabalha com um casal hétero, as energias fluem de um para o outro. De acordo? Crowley opinava que quando você trabalha com um casal homossexual, as energias permanecem nas pessoas. De acordo? Existe um fluir de energia, sim, mas ele opinava que era melhor porque a energia não passava para o parceiro, mas ficava nele. Tá bem? Então incrementava muito a energia dele. Outra opinião, de acordo? E quando trabalhamos sozinhos? Bom, a energia basicamente fica em nós. E aqui vem a quarta opção, que também está na pergunta. E quando trabalhamos com um parceiro ou parceira mágico, energético? Isso é muito interessante. Os parceiros energéticos, os parceiros astrais, por exemplo, uma namorada astral,
extremamente poderosa. E para mim, são dos melhores parceiros que existem para magia sexual, desde que você consiga levar um relacionamento com ela ou com ele. Por quê? Porque você tem que ter um relacionamento igual que você teria com um parceiro humano. Tá bem? E isso realmente requer um nível de magia bastante alto, mais que nada para a facilidade de comunicação. Você tem que estar se comunicando com uma criatura que você não está enxergando. A maior parte das pessoas não enxerga. Tá? Você tem que sentir ela, tem que ouvir o que ela fala, tem que entender o que ela quer. Está tratando com uma pessoa que vai ser a tua parceira ou parceiro num momento extremamente crítico. As energias canalizadas através de um ritual de magia sexual são enormes. Tá? Claro, quando está bem alinhado, esse tipo de parceira ou parceiro carece de muitos dos problemas que podem surgir nos casais humanos, também puramente humanos. Aí um humano com uma fada, um humano com uma silfa, tá? Um silfo, etc. Tá? Então dá para fazer. Os resultados, desde minha experiência, são mais ou menos iguais em todos os casos, de acordo? Depende muito do treinamento e da vontade do mago. Você pode ter uma parceiro ou parceira de sexo oposto, do mesmo sexo, trabalhar sozinho ou trabalhar com uma companheira ou companheiro mágico. No final, se você fez bem a estrutura do ritual e controlou bem o momento do orgasmo, que é o momento crítico, o resultado vai se materializar. Então, vocês escolhem o que gostem mais, o que achem melhor. Porque no fundo, magia sexual é uma coisa que tem que ser trabalhada com quê? Com prazer, sem tensão, sem nenhum tipo de tensão, de acordo? Porque se colocamos tensão neura no momento do sexo, aquilo explode como uma bomba contra nós. Então, outro detalhe muito importante que não me perguntaram, mas que eu falo para vocês: quando trabalhem com esse tipo de magia, estejam tranquilos. Vocês têm que estar realmente certos que essa pessoa que está com vocês, se estão com alguém, se vai ser a dois, que essa pessoa é a correta, vocês estão tranquilos e ele ou ela, a companheira ou companheiro que vocês escolheram, e estão os dois de acordo com o que querem, e aquilo vai fluir naturalmente. Não façam nada tensos, com pensamentos negativos, porque aquilo volta contra o mago com uma bomba, de acordo? É uma advertência, como falava o Doutor Estranho, as advertências vão no final do livro também. Desculpa, mas normalmente é assim, as advertências vão no final também. Bom, acho que com tudo isto já respondi mais ou menos as principais dúvidas que vocês tinham. Se tiverem outras, mandem. Tá? Este é um tema muito interessante e cheio de nuances e também muito desafiador, né? Para qualquer mago, para um mago neófito ou para um mago formado também. Tá bom? Ok, gente, como eu falo sempre para vocês, um prazer estar aqui compartilhando isto com vocês. E se o nosso casal cósmico, a deusa e o deus, estiverem de acordo, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.